Bem, voltamos ao vivo aqui do auditório principal da Federação das Indústrias de Santa Catarina, na capital, com o primeiro debate em TV aberta, hoje reunindo os 4 candidatos que disputam a Prefeitura Municipal de São José, região metropolitana da capital. Neste bloco agora, por sorteio em 2 rodadas, os candidatos vão responder a perguntas de representantes da comunidade. Vamos agora então ao sorteio. Lembramos que, pedindo aos candidatos que obedeçam, pelo menos pela regra, pelo tempo de duração do programa, que obedeçam a sinalização de tempo na resposta das perguntas. Mas vamos lá agora ao sorteio ao vivo. De 1 a 4, o candidato também vai responder a pergunta 1, o candidato 1 responde a pergunta 1, o candidato 2 a pergunta 2 e assim por diante. Vamos à primeira rodada, então, o primeiro sorteio. Faz favor, Bárbara. Então, o candidato Fernando Elias vai ter a participação. Número 1. Número 1. Ele vai responder a pergunta 1. Lembramos também que o debate, o programa, está sendo acompanhado por assessores dos candidatos. Ali, agora o candidato Djalma Berg. O segundo responde a pergunta 2. E agora a candidata Deliana Dal Ponte. Vamos ver. A pergunta 4. 4. E agora, claro, por ordem, até por democracia, vamos ao candidato Rafael de Mello. Rafael, faz favor. O número... Tá certo. Número 3, o candidato Rafael. Então vamos começando essa rodada com o candidato Fernando Elias, que vai responder a pergunta 1, gravada com representantes da comunidade de São José. Vamos lá então. O que o senhor ou a senhora pensa com relação a projetos que deverão ser efetuados para que possamos ter a melhor mobilidade possível dentro do nosso município, mas isso em conjunto com os demais municípios que pertencem à nossa região? Nosso presidente da Enfo, Tito Schmidt, preocupado naturalmente com a produção das empresas e o escoamento da produção da Enfo, que tem sede em São José. A mobilidade urbana, já colocamos aqui, ela precisa urgentemente de obras do governo federal, obras do governo estadual e a participação também na prefeitura nos bairros. Mas a característica principal, fica aqui um apelo ao governo do estado, a 4ª ligação ilha-continente, ela é fundamental. E aí entra a beira-mar de Barreiros, ligando na beira-mar continental, para que essa nova ligação volte a fazer o papel que fazia a ponte Hercílio Luz, ligando o continente à beira-mar norte da capital. Igualmente, a Via Expressa, não só o seu alargamento, mas também os viadutos, enfim, essa região, essa malha urbana de conurbação acentuada, ela precisa entrar em sincronia. Não pode continuar como está, porque as filas são insuportáveis. E o governo federal, quando foi feito o pedagiamento da BR-101, no edital estava lá a obrigação da construção da alça de contorno da BR-101 antes de se instalar o pedágio. Né? Eu tenho esperança que a presidente Dilma cobre da Litoral Sul essa alça de contorno, porque vai tirar o trânsito de passagem de dentro de São José, Biguaçu e Palhoça, e as margens da nova BR-101, as novas empresas, os novos loteamentos, o crescimento que essa região metropolitana precisa. Também aí entra o transporte coletivo, não dá para fazer metrô aqui, o mar é um inimigo, mas dá para fazer as empresas de transporte coletivo avançarem para o monorrail, enfim, criar soluções para dar conforto à população na mobilidade urbana, no se deslocar, de ir e vir do seu serviço e no seu dia a dia. Seu tempo, candidato. Agora é a vez do candidato Djalma Berg também responder a pergunta 2 de um morador de São José. Minha pergunta para os 4 candidatos. Se eles forem eleitos, qual seria a política pública destinada aos bairros? Bem, essa é uma pergunta bem interessante. Porque os bairros de São José é uma cidade densamente povoada, é o maior conurbado urbano aqui que nós temos em Santa Catarina, a maior densidade demográfica. Temos ali cerca de 1.800 habitantes por quilômetro quadrado, que perfaz isso a maior densidade demográfica do estado de Santa Catarina. Os bairros, eles têm vida própria.
Foi-se o tempo em que se constituía um centro geográfico na região, na sua cidade, e a partir dali todos os serviços se concentravam nesse centro geográfico. Hoje não é mais assim. Hoje os bairros têm bancos, os bairros têm padaria, os bairros têm restaurante, os bairros têm supermercado, os bairros têm serviços, e a prefeitura tem que colocar também seus serviços à disposição, né, nesses bairros para não evitar, mas fazer com que o deslocamento das pessoas dentro do município em situação não necessária seja o mínimo possível. Então, esse atendimento aos mais diversos bairros da nossa cidade, com a Operação Tapete Preta, com a construção das 2 policlínicas e as unidades de pronto atendimento 24 horas que eu estou construindo em Barreiros e na Forquilinha, e aqui eu quero fazer uma referência ao Rafael, que citou ali a Policlínica de Barreiros. Realmente, Rafael, o ótimo é inimigo do bom. Infelizmente, nós não tínhamos um terreno na região de Barreiros em melhores condições para fazer uma policlínica e uma UPA 24 horas, que não aquele da Praça da Rua Antônio Schroeder. Então, foi escolhido justamente por causa disso, e nós temos que levar esses serviços, descentralizar esses serviços em todas as regiões, em todos os bairros do nosso município. Então, já levei a internet para todos os bairros, não existe um bairro hoje que não tenha internet grátis fornecida pela prefeitura. Até o Paulo, eu vi ali onde ele foi filmado, que ele estava justamente num daqueles nossos totem da Cidade Digital, que é um sucesso na cidade de São José, e em São José a Cidade Digital funciona. Então nós temos que ter essa preocupação para descentralizar as ações e estar presente em todos os... Agora vamos à participação, à resposta do candidato Rodrigo Melo. Vamos à pergunta. Eu quero saber desses novos candidatos, qual é o projeto que vocês têm para esses jovens que estudam e querem ter o primeiro emprego. Bem, na minha formação, eu tenho uma pós-graduação em Juventude, Religião e Cidadania. Políticas públicas para a juventude, já discuti em diferentes instâncias em níveis nacionais. Sobre a política do emprego, é muito bem pensado, só que ela tem que estar integrado, como já foi colocado, a cidade como um todo. Para ter emprego, tem que ter capacitação. Para ter emprego, tem que ter diálogo. Defendemos, então, as políticas públicas para a juventude, de primeiro emprego, inclusão. Em São José temos escolas profissionais que servem unicamente, praticamente, como escolas de artesanato. Escolas profissionais têm que verdadeiramente serem profissionais. A política do emprego, claro que vai ter o diálogo com as empresas. Foi recém-aprovado o Estatuto da Juventude. Ele tem diversas garantias para todo o público jovem. Sobre isso ainda, eu quero garantir que a USJ seja um espaço de formação, que ela continue gratuita, que ela seja um espaço de pesquisa, ensino, extensão, e a partir da USJ criar núcleos de estudo, e um desses núcleos de estudo vai ser o núcleo de estudo da juventude, a formação dos conselhos de juventude. Atualmente, eu sei que tramita na Câmara de Vereadores o Conselho Municipal de Juventude, mas é aquele conselho da mesma forma que funcionam os outros, através de cargos políticos que pensam somente políticas de gabinete. Vamos realmente fazer um conselho, reunir os movimentos juvenis, organizar a juventude a partir da realidade deles, trazer os jovens junto com a gente para ouvir o que ele tem a dizer, o que ele quer fazer, como fazer, e a partir disso, do que ele deseja, criar todas as oportunidades. Agora a candidata Adeliana Dal Ponte também responde a pergunta da opinião pública de São José. Gostaríamos de perguntar aos candidatos a prefeito de São José quais são os seus planos para melhorar a saúde básica e média no município de São José. Muito obrigada, Fernando. Foi muito a calhar a sua pergunta, porque é o grande problema da cidade de São José. Então, nós vamos fazer a rede básica funcionar. Eu já fiz isso, porque era só que me faltava tomar o serviço de 9 anos que eu trabalhei, tomar para si. Mas, enfim, nós vamos, primeira coisa, todos os centros de saúde têm que ter médico, dentista e o serviço de enfermagem à disposição em todos os momentos. Não só num período do dia, só de manhã ou só de tarde, ou agora nesse serviço emergencial pré-eleição, que começa às 5 da tarde e vai até às 10 da noite, e que não tem nenhum concurso público para aquele pessoal. Os servidores são competentes, mas precisa
que lhe dê garantia do serviço. Então, nós vamos construir novas unidades de saúde, porque nesse último ano, nesse último mandato, nenhuma unidade nova foi construída de saúde. Aliás, nos últimos 8 anos, somente uma unidade, então acho que dá meia para cada 4 anos, que foi a unidade da Colônia Santana. Nós vamos, então, implantar em todos os centros de saúde o atendimento com clínico geral, com pediatra e com ginecologista. Isso vai melhorar muito a situação da saúde no município. Mas nós também vamos fazer uma clínica da criança. Sabe que hoje as crianças estão com muita dificuldade do atendimento. Então, nós vamos construir uma clínica de atendimento para a criança. Nós também vamos terminar aquelas 2 policlínicas, aquela da Forquilinha, que está há 1 ano e meio com uma placa, nós vamos terminá-la também. Mas eu sei como ela deve funcionar. Então, eu vou terminar o prédio e, mais do que isso, vou fazer funcionar. Porque quando eu fui secretária, tinha 86 funcionários e eu consegui fazer concurso e contratar mais de 800. Quando eu entreguei a secretaria, tinha mais de 800. Seu tempo, candidato, por favor. Agora vamos à segunda rodada de perguntas de telespectadores, ou melhor, representantes da população de São José, aos 4 candidatos. Como do primeiro toque, vamos agora ao sorteio também, começando com o candidato Fernando Elias, pela ordem de sorteio também a ordem de respostas às perguntas. Número 4, candidato Fernando Elias. Nessa rodada de perguntas da opinião pública de São José, o candidato Djalma Berger, também. Número 2. Número 2, o candidato Djalma Berger, o segundo candidato a perguntar, candidata Adeliana Dal Ponte. 3, claro. O candidato, aponta lá, o candidato Rafael de Melo, número 1. Então, o candidato Rafael de Melo começa agora, vai responder a segunda rodada, iniciando a segunda rodada de perguntas da opinião pública de São José. Gostaria de perguntar aos candidatos que ações o município de São José vai realizar para implantar e ampliar a escola de tempo integral. Bem, gente, existe um projeto em nível nacional sobre a educação integral e ele vai ser contemplado da melhor forma possível. Não só isso, vamos trabalhar a educação integral, mas não apenas uma educação voltada para conteúdos. A nossa proposta de governo é que a educação de São José seja uma educação voltada para a formação crítica, para a formação de cidadãos, pessoas que entendam dos seus direitos e lutem por eles. Nós precisamos de uma escola não apenas repetidoras de conteúdos, precisamos de escolas que realmente formem a pessoa para o mundo acadêmico, para a vida social, ou seja, uma formação integral. Uma coisa que eu gostaria também de deixar bem claro é que muitos dos meus colegas aqui candidatos se intitulam de terem feito diversas coisas, e de fato fizeram. Afinal, era sua obrigação, ocupavam cargos públicos, gerenciavam nossos impostos. Então é claro que tem que fazer coisas. Só que o mais importante é como essas obras foram feitas. Eu desafio você, morador de São José, visite as nossas escolas. Em março do ano passado, a escola que eu trabalho, Iracema Martins de Andrade, ela foi inaugurada de uma reforma. A escola tinha cerca de 7, 8 anos de sua construção e foi reformada. Uma escola tão recente, precisar ser reformada, já é algo que nós podemos desconfiar. A escola chove dentro, os pisos estouraram, pintaram sobre ferrugem, sucatearam completamente a escola. Vamos ver uma outra reforma feita pela Prefeitura, a reforma da Câmara de Vereadores. É um luxo. Então, o que acontece? Vamos inverter isso. O luxo vai ser para a população, vai ser para a educação, vai ser para os estudantes, para as clínicas, para o posto de saúde. Candidato, seu tempo, por favor. Agora quem responde a pergunta da opinião pública de São José é o candidato Djalma Berger. Que investimento vocês pretendem fazer para melhorar a cultura em São José? Olha, a cultura de São José foi um dos pontos fortes do nosso governo. Nós investimos ali em todas as formas de cultura, desde as festas populares, desde a reforma do nosso centro, do nosso famoso CAT, o nosso multiuso, que eu não reformei, porque eu tinha um projeto junto com o governo do estado para transformar ali numa arena poliesportiva da Grande Florianópolis e, ao mesmo tempo, um centro de convenções.
O centro histórico de São José está um verdadeiro brinco, está uma coisa assim lindíssima. A nossa Praça Arnoldo de Souza e ali no nosso centro histórico está realmente uma beleza. Ganhou um prêmio, né, como o terceiro ambiente público de melhor iluminação no Brasil no ano passado. Né? Nós temos diversas ações que nós realizamos nesse sentido. A gastronomia ali, vários restaurantes, vários bares no centro histórico, promovendo a cultura do nosso município, a cultura na praça, né? O São José, a cultura de São José. Então, realmente, é uma coisa assim impressionante como São José criou uma nova sistemática, um novo mecanismo, um novo autoestima, um novo resgate de sua cidadania através da cultura. Então, essas ações são fundamentais, porque feliz daquele povo que preserva a sua memória. Feliz daquele povo que tem na cultura uma das suas mais prementes necessidades, porque você só consegue transmitir para as próximas gerações aquilo que você vivenciou, aquilo que você criou e que você se dedicou. Então nós temos que ter um acompanhamento todo especial, uma dinâmica toda especial na cultura, não só nos eventos populares, no aniversário da cidade, dia do idoso, dia da criança, tal, mas temos que, acima de tudo, fazer com que a nossa juventude, as oficinas de teatro, arte que nós temos no nosso município, sejam cada vez mais fortalecidas e gerem cada vez mais cultura na nossa cidade. Agora, a oportunidade da candidata Adeliana Dal Ponte também responder ao Josefense. Minha pergunta vai para os candidatos a prefeito de São José. Qual é o projeto de segurança pública para a cidade de São José? É um grande problema a segurança pública, mas a primeira coisa que tem que ser feito é integrar a Polícia Militar, integrar a Guarda Municipal. Nós temos que avançar em 2 pontos. Um é a parte de bandido, de correr atrás, de botar a polícia atrás. Isso temos que começar com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal em todas as praças, a Guarda Municipal cuidando das escolas. E uma outra é prevenção. E para prevenir, nada mais do que o esporte. Nós vamos investir muitas quadras poliesportivas, num centro poliesportivo que possa atender essas crianças que passam o dia inteiro na rua por falta da escola já ser integral. Essas crianças que não têm o direito de fazer outros projetos, porque no último ano a gente só conseguiu construir uma escola nos últimos 4 anos. Então, o investimento na segurança, ele tem que ser firme e evidente. E o poder público pode fazer isso. Nós podemos nos juntar ao governo do Estado e podemos fazer a segurança do município ser muito melhor. Mas mais do que fazer a segurança de hoje, é pensar na do futuro. E a do futuro precisa muito de investimentos, principalmente na área do esporte e na área da educação. Educação essa que estamos precisando melhorar muito em São José. Agora, encerrando esse bloco, o candidato Fernando Elias também responde à opinião pública de São José. O que estão pensando, o que estão estudando para melhorar a qualidade de vida dos idosos? Olha, nós construímos na nossa administração o Centro de Atenção à Terceira Idade, o CAT, que tinha um trabalho magnífico e, infelizmente, não foi mantida a mesma qualidade neste mandato. Os idosos de São José, eles não estão recebendo o tratamento que tinham. Os ônibus para eles passearem não estão sendo fornecidos. E, além do mais, nós temos que evoluir. Não é só o que está ali. Tem um projeto da Casa do Idoso que iria ser construído lá junto ao Horto, no bairro de Hipotecas. O idoso não tem onde passar o dia. Ele tem que ter um atendimento especial e diferenciado nos postos de saúde, na policlínica, e temos que criar em São José. Não é essa saúde pequena que está aí. Tem que pensar grande para São José. É o hospital infantil, o hospital de resolução imediata, a maternidade e o hospital junto do idoso. Porque hoje, se ele fratura uma perna, não acha um ortopedista para atender o idoso. Se precisa um exame, tem que esperar 30 dias para fazer esse exame. Então, o idoso em São José hoje está faltando uma assistência realmente efetiva, inclusive na busca dos seus direitos perante o INSS, perante a sociedade. Eles não estão sendo tratados como aquelas pessoas que construíram e fizeram a história do nosso município. E tem que receber, sim,
um tratamento diferenciado do poder público, ampliando-se o seu atendimento, respeitando a dignidade daqueles que ajudaram a construir a nossa São José da Terra Firme. A Band de Santa Catarina realiza aqui do auditório principal da Federação das Indústrias de Santa Catarina o primeiro debate em TV aberta, hoje reunindo os 4 candidatos que disputam a Prefeitura Municipal de São José. Depois do break comercial, candidato novamente pergunta para candidato. Até lá então.